Oi, gente! O vídeo de hoje é para compartilhar com você que quem já me segue no canal sabe que eu enfrentei uma questão de saúde muito grave, muito rara. Na verdade, só 0,1% das pessoas que fizeram a cirurgia que eu fiz apresentaram esse problema. Isso quer dizer que são 97 pessoas no mundo, só 97 casos no mundo foram relatados. E quando isso aconteceu comigo, claro, eu fiquei muito impactada, até porque a forma que eu recebi a notícia, a forma que me foi passada, foi de que não tinha mais jeito, e até a minha família foi preparada para que eu passasse dessa para melhor, essa que é a verdade. E naquele momento eu disse assim, não, tem que ter alguma coisa, tem que ter algum propósito, porque não ia acontecer uma coisa dessa comigo sem um propósito. E o que aconteceu é que isso já tem 1 ano e eu sou um milagre. Eu sou um milagre porque hoje eu tô aqui viva conversando com você. Eu tenho muita saúde, eu tenho muito gás, muita disposição. Eu só posso agradecer a Deus por tudo que aconteceu. E esse foi um trajeto, né? Esse foi um desembrulhar um milagre todos os dias. Por isso que o canal nasceu, por isso que eu comecei a compartilhar as minhas práticas, comecei a compartilhar com você aquilo que eu fazia. E agora, recentemente, a mesma equipe que me acompanhou, eles apresentaram o meu quadro clínico em um congresso, e eles foram premiados em primeiro lugar. E eles me chamaram agora, pedindo minha autorização para fazer essa publicação a nível internacional. E claro, eu concordei, né? Eu concordei porque quanto mais eu puder contribuir para que as pessoas que passem por situações semelhantes possam ter uma saída, ver que existe sim uma possibilidade, mesmo quando a ciência olha e diz, aqui é final de linha. Mas a gente tem um Deus maravilhoso, um Deus que é sem palavras, que é indescritível, um Deus que é perfeito em todas as suas coisas e que trabalhando sim junto com a ciência é possível. E aí eu disse para eles, a gente vai publicar, só tem uma questão, eu não fiz só um trabalho a nível de ciência, eu fiz um trabalho com terapias holísticas muito fortes e eu também fiz o uso da medicina da floresta, da ayahuasca. E aí eu disse, vocês vão publicar isso. Se vocês publicarem isso, a gente tá junto. Porque o meu tratamento foi assim. O meu tratamento foi testando os remédios que o médico propunha, mas a gente não conseguia ter a melhora necessária. Então, eu não conseguia ainda ter a resposta suficiente. Claro que eu tive uma resposta, senão eu não teria nem começado, não estaria nem aqui hoje. E eles foram anjos na minha vida. Mas todo o processo, todo o renascimento interno, todo o nível de cura que eu tive que acessar interno, toda a experiência maravilhosa que eu tive de aproximação com Deus, de perceber que Deus estava dentro de mim e fazer com que essa luz voltasse a brilhar, voltasse a se manifestar dentro de mim, é que foi o grande divisor de águas. E aí eu fiz esse vídeo hoje para compartilhar com você a minha experiência com a ayahuasca. Porque todo mundo me pergunta como que você teve coragem, né, de fazer, porque as pessoas têm um preconceito muito grande. Eu disse, primeiro, eu já não tinha outra alternativa, porque quando a gente é desenganada pela medicina, a gente quer uma saída, né? Então a alternativa que apareceu para mim foi de fato a medicina da floresta, foi de fato a ayahuasca. E eu confesso pra você, quando eu fui fazer, eu fui com receio, eu fui com medo, porque eu disse, e se acabar tudo? E se eu não tiver mais nem os 2 dias que eu poderia ter pela frente? Mas aí foi o momento em que eu tive que dar um salto de fé mesmo, de confiança. E eu fiz a cerimônia com a ayahuasca. Eu não fiz só uma vez, eu faço com bastante frequência. E eu digo pra vocês, foi quando o mar vermelho se abriu assim para que eu pudesse passar. Foi onde eu tive a clareza e a ciência daquilo que eu precisava transformar e manifestar em mim.
Foi quando eu tive a minha experiência, a minha conexão tão próxima com Deus, que eu senti assim que Ele estava segurando na minha mão e disse, vamos caminhar junto. E esse processo não é à toa, você tem um porquê, existe um para quê. E esse milagre vai acontecer na sua vida, eu só preciso que você caminhe junto comigo. E aí, como foi esse processo, né? Quando a gente consagra a medicina da floresta, algumas pessoas, eu já vi alguns vídeos de pessoas que falam mal e tudo, como se a pessoa estivesse querendo ter um momento de barato na vida. E não é, pelo menos da forma que a gente faz, no espaço em que eu faço, é um momento extremamente de ligação e de conexão espiritual. É um momento onde você sente realmente a presença de Deus, onde você realmente se conecta com a presença dos anjos, com a presença daquilo que é sagrado para você. E dentro dessa experiência, que para mim foi fantástica, foi uma aproximação assim, eu de fato tinha esquecido que Deus habitava em mim. Na verdade, eu acho que nesses 42 anos, porque hoje eu tenho 43, mas eu aprendi um Deus muito fora de mim. E foi a primeira vez que eu senti que esse Deus se manifestava de uma forma diferente, que Ele estava aqui dentro, que Ele estava dentro de cada célula minha, que Deus agia dentro de mim de uma forma poderosamente em cada célula, e que cada usina de mitocôndria que existia dentro do meu corpo se manifestava por esse agir de Deus. E eu não me dava nem conta mais disso. E foi um processo assim de uma amorosidade muito grande. Eu precisava sentir aquele amor, aquele cuidado de Deus. Eu precisava sentir assim que eu estava sendo reabastecida. Eu precisava beber daquela água, eu precisava me conectar, me encher, sentir aquele poder de Deus dentro de mim. E foi isso que a medicina fez comigo. Quando eu consagrei a medicina pela primeira vez, eu senti como se o ar entrasse em todas as células do meu corpo e me desse um renovo de amor que eu tinha perdido. Eu precisei daquela reconexão. E é interessante como ela acontece, porque ela acontece com que as pessoas falam que são as mirações. O que são as mirações? São as experiências que você tem a nível de subconsciente, onde você vai olhando você e você mesmo, sabe? Quando você tá assim, como se você estivesse nu na frente assim de um espelho, que você não pudesse se esconder de forma nenhuma. Só que você tem aquela clareza naquele momento que você tem que mudar algo aqui dentro. Não é lá no reflexo do espelho, é aqui dentro. Que se você precisa ver aquele reflexo diferente, você tem que mudar aqui dentro. E aí eu comecei a ter experiências lindas, experiências com a minha ancestralidade, experiências com os meus pais, experiências que eu precisava me reconectar com eles, sabe? Assim, não só, a gente às vezes diz assim, eu honro meu pai e minha mãe. Será que a gente honra mesmo? Será que a gente vê e a gente quer espelhar isso? Será que a gente sabe honrar as dificuldades ou a gente sabe criticar aquilo que eles passaram, achar que sabe fazer até melhor do que eles? E quando a gente começa a entrar nessa harmonia, nessa dança cósmica e começar a reconhecer assim tudo de lindo, eu acho que foi tão mágico reconhecer o meu pai dentro de mim, reconhecer a minha mãe dentro de mim, ver as dificuldades que eles passaram e dizer assim, eu posso fazer diferente, é permitido, porque quando eu fizer isso diferente, eu vou estar levando diferente para o mundo todo, para toda a nossa descendência, e ver como isso foi acolhido por eles, porque é um processo que na hora que passa, a gente vive a nossa transformação, a gente começa a transformar as pessoas que estão ao nosso lado sem a gente fazer nada. É como se a nossa mudança vibracional isso é uma lei universal. A gente muda a nossa vibração, a gente muda a forma que a gente se vê, a gente muda a forma que a gente percebe. E essa mudança, ela reverbera a nossa volta, porque se você vibra diferente, tudo à sua volta tende a vibrar diferente. E aí eu comecei a ver uma transformação, não só a nível de saúde, mas eu comecei a perceber uma transformação nas minhas relações, no cuidado que eu recebia, no amor que eu recebia.
E isso foi tomando uma proporção na minha vida que eu ficava às vezes preocupada. Gente, eu não posso trabalhar. De repente um cliente ligava e, eu quero comprar imóvel tal. E eu fazia uma venda dentro da minha casa pelo telefone, sem ter esforço nenhum. Era uma conexão a nível de uma abundância, não só financeira, mas principalmente a nível de amorosidade, a nível de relações, onde tudo se completava, tudo ia se provendo, tudo ia acontecendo. E aí eu entendi. Inclusive, esse vídeo de hoje foi depois da minha última consagração da Ayahuasca, que foi agora no último fim de semana, no último sábado. E eu tive uma miração muito linda, que eu era como se estivesse assim, nascendo de novo. Eu estava saindo da casquinha de um ovo e eu recebi essa orientação. Você precisa levar essa esperança para as pessoas. Porque às vezes a gente não está numa situação de quase morte, como eu estava. Mas às vezes você que está me assistindo, está assistindo e está se vendo numa situação, e não tem saída, está se sentindo encurralado, está achando que não vai mais, que tudo perdeu sentido, não tem mais para onde você correr. É como se você tivesse com sua vida desmoronando, você não tivesse onde pé para pisar, você não tivesse lugar para a mão segurar. E é nesse momento, gente, que eu entendi, que eu aprendi que a gente está recebendo os nossos despertadores para nos tornarmos seres melhores, para dar nossa contribuição. Aí a gente diz, como é que eu vou contribuir, como é que eu vou fazer se eu não tô sabendo fazer nem para mim? E essa transformação é justamente para você. Quando você começar a fazer essa transformação interna, quando você começar a perceber o seu centramento interno, você vai começar a contribuir não só para você. Você contribui para você e é uma consequência transbordar para o mundo. Porque você vai se tornar um ser diferente. E aí você que está me assistindo pode perguntar, quer dizer que eu vou ter que tomar ayahuasca para fazer? Não, se essa não for a sua escolha, não. Mas você precisa parar dentro do seu momento, dentro daquilo que é fé para você e aprender a fazer a sua reconexão com o Criador. Você precisa parar, silenciar os seus pensamentos e deixar que Deus venha falar através de você, que Deus venha operar através de você. Isso é uma coisa simples? Depende de como você está disposto a ver e a fazer. A meditação, ela é uma porta fácil, leve, simples. Eu tenho um curso aqui, que se você entrar no link aqui, você entra, eu te ajudo passo a passo a como fazer isso. Sem precisar ingerir nada, sem você precisar ter essa transformação como eu fiz com a ayahuasca. Eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam, todo mundo tem que tomar? Não. Eu tomei porque é como se eu tivesse ido para o hospital, eu precisava do injetável aqui. Do jeito que estava, não ia, não tinha como ir mais, né? Eu tava num nível de... Eu recebi uma notícia de quase morte, então a minha família foi preparada, né? Ela vai e a próxima glicose dela que caía, já tá caindo a 22. O mínimo que eles aceitavam era de 50, era 60. 50 eles achavam que a glicose não ia ser suficiente para os órgãos bater, mas caía para 22. Então como foi que o médico disse? Essa velhinha, uma hora vai apagar e o pavio não pega mais fogo. Então saiu todo mundo desesperado. E aí naquele momento eu tive aquele negócio, não. Quando as coisas são extraordinárias, quando elas estão fora da curva, Deus quer mostrar alguma coisa. Deus tem um propósito. E eu vou em busca do meu propósito. Então se você tá no momento que você tá fora da curva, que parece que tá tudo desmoronando, que tá tudo acabando, que o desespero tá por cima, para o momento, respira. Tenta encontrar o teu centro interno. A resposta, ela nunca tá fora. Eu lembro que eu fiz um atendimento esse fim de semana, que a pessoa disse, eu preciso da ajuda de fulano, eu preciso da ajuda de... Não. Você precisa da sua ajuda. Você precisa de você. Você precisa encontrar o seu autodomínio, o seu autocontrole. Você precisa se encontrar de novo. A resposta tá dentro de você. É a sua conexão. É a sua conexão com o eu interior, com o eu sou que está dentro de você, que vai fazer toda a diferença.
Então, se você gostou desse canal, se você gostou desse tipo de conteúdo, se você acha que esse tipo de conteúdo te ajuda, te leva adiante, compartilha com teus amigos, deixa o teu like. Vamos fazer com que esse canal cresça, porque essa mensagem, ela precisa chegar para muitas e muitas pessoas. Existem muitas e muitas pessoas que estão hoje em situação que acham que tudo acabou, que perdeu o sentido e que elas precisam aprender a se reconectar. Então, se você quer aprender a se reconectar, se você quer ter momentos com você mesmo, tem vídeos aqui no canal com meditação guiada para te ajudar. Se você acha que sua meditação sozinha você não está conseguindo, entra aí no link que está aqui abaixo, que tem um curso fazendo direcionamento. Se você precisa de um atendimento pessoal, personalizado, eu sou terapeuta Theta Healing, eu posso te auxiliar nesse processo. Vem, faz uma consulta, agenda essa consulta, pode ser online. O importante é você dar o primeiro passo. O importante é você entender que o diferencial está dentro da sua conexão com Deus, que está dentro de você. Se Deus, ele não está fora de você, ele está dentro de você. Não existe aquela situação em que se Deus quiser, se Deus sempre quer, porque se Deus habita em você, se Deus é você, ele quer o melhor para você. Então, quando você tiver essa ciência, quando você tiver essa certeza, quando você tiver essa convicção que hoje eu tenho dentro de mim, você vai ver o furacão que você é. Você vai ver a potência que você é. Você vai ver que você manifesta até da onde você menos espera. Você vai ver que você está aqui e de repente aconteceu. Porque é esse o poder de Deus. Aí as pessoas dizem, quer dizer que você quer que eu tenha uma fé que mova montanha? A fé que move montanha, ela não é uma fé extraordinária. A fé que move montanha é do tamanho de um grão de mostarda. E você sabe por quê? Porque a mostarda, ela é uma semente pequena, mas ela tem ciência do que ela é. Ela tem clareza de que ela é um grão de mostarda. E que se ela é um grão de mostarda, ela vai dar um pé de mostarda. Então, a fé que você precisa ter é em você mesmo. É ter essa clareza, essa ciência de quem você é. E de que Deus extraordinário é esse que habita dentro de você. E se você gostou desse conteúdo, compartilha, segue a gente aqui no canal, que vai vir mais conteúdos como esse. Namastê.